Gênesis capítulo 28. Versículo 12. Eu quero começar a nossa mensagem hoje à noite dizendo o seguinte: Deus está dizendo, você estava aqui, ó. E o que te faz pensar diferente? Você estava aqui, na mão do Senhor. E o que te fez pensar diferente? Um outro ponto que você pode tirar de lição desse diálogo é: a vida não é simplesmente para batermos e vencermos. O que importa é o quanto você consegue aguentar. E tem gente desmoronando com tão pouco, desistindo por tão pouco. Tem gente apavorada e ainda nem começou a enfrentar o diabo. Ela só está enfrentando alguns probleminhas dela, pessoais, conflitos dela. Se te cansa com os que caminham, diz a Bíblia, como vai poder disputar com aqueles que correm? E se te apavoras com os que lutam, como enfrentarás os exércitos inimigos? E eu uso essa expressão colocando na mão de Deus. Deus dizendo, você estava aqui, ó. E por que não mais? Leamos a palavra do Senhor. E sonhou, e é exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, eu é que não sabia. E temendo, disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Oremos. Querido Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos nos colocar à total disposição do Teu Espírito, Senhor. Queremos nos render diante de Ti e dizer, só Tu és Deus, e não há outro além de Ti. Portanto, desarma as armadilhas de Satanás, montadas no coração e na mente, que não passam de pegadinhas para a própria pessoa cair nessa armadilha. Portanto, Senhor, desobstrui, remove, desfaz, traz aos Teus pés, Senhor, em quebrantamento, e que reconheçam que só Tu és Deus, e que o Senhor está neste lugar, ainda que muitos nem sabiam. E quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Aqui estamos, Senhor, inteiramente entregue em Tuas mãos, à mercê do Teu Espírito.
pedindo que tu venhas afalfar a terra de nossos corações, pois os pirracentos se perdem, mas os submissos crescem, os malcriados sofrem, os inteligentes amadurecem. Que sejamos um povo inteligente, que sejamos um povo sábio, que sejamos um povo eloquente no espírito e transbordante na sabedoria, que não precisemos forçar compreensões, nem convencer quem quer que seja, mas que a nossa presença, junto à tua presença, já convença o que tem que ser convencido e esclareça o que tem que ser esclarecido, e quantas mentiras de Satanás, os fake news espirituais enviados pelo maligno para perturbar o caminho do teu povo, sejam eles removidos. Não deixe que ninguém seja levado enganado, ó Deus, mas que tu fale aos nossos corações nessa noite, perdoando os nossos pecados, perdoando a nossa negligência espiritual, pois o nosso dever não é para com o nosso trabalho, não é para com a nossa família, não é para com a nossa própria vida. O nosso dever, em primeiro lugar, é para contigo, Senhor. Eu tenho a obrigação de me apresentar toda manhã perante o Senhor, ao acordar e dizer: eis-me aqui, Senhor, teu servo, teu filho. Fala e o teu servo ouve. E ao findar do dia, possamos dizer: obrigado, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Fala aos nossos corações nessa noite, e por tudo nos entregamos em tuas mãos e aguardamos o teu querer, em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Há um homem na Bíblia chamado Salomão, que uma ocasião, visitado por Deus em sonho, disse-lhe Deus a ele: pede-me o que queres. E ele então, jovem, responde ao Senhor: Senhor, tu tens sido bondoso e foste com o meu pai Davi, dando-lhe graça sobre graça, sustentando a sua caminhada. E ele então atribui ao seu pai, diante de Deus em sonho, elogios, não bajulações, elogios. Existem pessoas que nunca aprendem a elogiar, mas vivem a bajular. Bajulação é uma distorção de caráter, é um mau comportamento de espírito, porque o bajulador, se necessário, fará tais elogios que não são elogios, a quem não deve, a quem não merece, quem é indigno, e fere o coração de Deus por tais comportamentos. Por isso, bajulação é pecado, porque você fará não a quem merece, mas a quem te parece bem fazê-lo, porque socialmente te dará um conforto ao grupo ou à pessoa a quem você se refere. O elogio não. O elogio, ele parte de Deus, sincero. Ele dirige a quem presente está ou ausente se encontra. Uma ocasião alguém me perguntou, mandatos atrás, a pastora tinha vindo candidata a última vez a prefeita, e alguém conversando no particular me fez uma pergunta com referência ao prefeito que havia saído. E eu disse: olha, para mim ele foi, isso na época, não posso falar isso hoje, mas para mim ele foi o maior prefeito da história desse município. E a pessoa disse: mas ele é o concorrente. E eu falei: isso não impede de eu falar a verdade. Não vou falar publicamente na campanha, mas num diálogo. E ele disse, a pessoa virou e disse: mas isso não seria contrassenso? Eu: por quê? O senhor está lançando sua esposa candidata. Eu disse: mas ele não é mais candidato.
Você pode ter um competente e o outro não tão competente. E eu virei para a pessoa o seguinte: o problema dos políticos no Brasil é que eles preferem ocultar a verdade por interesses pessoais do que falá-la no momento necessário. Ou preferem usar a bajulação. Não quer dizer que quem foi bom antes será bom hoje. Você tem alguém que foi qualificado na época e depois pode se tornar o pior. Isso tudo depende de circunstâncias, de momento. Mas eu não queria entrar nesse assunto, só dei como exemplo. Antes de meditar na palavra do Senhor, deixa eu dar uma sugestão, porque aqui, Gênesis, Moisés, escrevendo sobre Jacó, ele diz assim: despertado do sono, tendo um sonho, disse ele: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Então, antes de iniciarmos, se você tem dúvida de que essa é a casa de Deus e a porta dos céus, peça a Deus que tire a sua dúvida. Ou, diga a Ele: Senhor, fala algo comigo que ninguém sabe, e então saberei que Tu estás nesse lugar. Não é pecado pedir a Deus um desafio, ou melhor, colocar Deus à prova. Ele mesmo disse: provai-me nisto, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Em outra passagem, o Senhor diz: coloca o Senhor à prova. Quando você quer colocar Deus à prova, mas você não tem um bom espírito, e tem um espírito negativo, crítico, murmurento, lamentador, então Deus não vai te responder. Deus não quer diálogo com gente que não tem um bom caráter. Deus quer diálogo com quem ama a verdade, quem quer se relacionar com a verdade. Ah, será que é por isso que Deus não me responde? Talvez. Talvez. O intuito de Deus, o querer de Deus, o desejar de Deus, é não deixar os seus filhos com dúvidas, é respondê-las. Por isso Deus diz: provai-me nisto, coloque Deus à prova. Ué. Você tem dúvida? Põe Deus à prova. Porque quando você põe Deus à prova, com o desejo de se colocar no lugar certo, na vontade de Deus, fazendo a coisa certa, Deus vai te responder. Porque Deus é Pai, não é carrasco. E se alguns ainda em dúvida ficam por alguma questão, alguma razão, alguma situação, é porque ainda não pediu a Deus esclarecimento, orientação, direção. Deus fala em profecia, fala na Bíblia, fala em circunstâncias, fala pelo bom senso, fala pela pregação, fala pelo pastor, fala em sonhos. Mas não esqueça que Satanás também fala em sonhos. E se você não souber discernir quem está falando através do sonho, aí você vai ficar confuso. Teve Jacó um sonho, teve Salomão um sonho, e ele disse: Senhor, após elogiar, não bajular, elogiar o seu pai. Ah, mas o pai dele tinha alguns pontos negativos, uns não, muitos. Não tinha uns, tinha muitos. Mas quando você tem um coração limpo, puro, honesto, sincero, você procura olhar nas pessoas, não o que ela tem de negativo, mas o que ela tem de positivo. Havia uma vovozinha numa igreja, e todo mundo dizia: essa irmã é uma benção, mas olha, dizem que ela nunca falou mal de ninguém, não fala. Aí surgiu um irmãozinho provocador: ah, não acredito. É, rapaz, essa vovozinha aí é fiel, ela não fala. Aí eu disse: deixa que eu vou testar essa vovó. E aí um dia o irmão chegou e disse, conversando com a vovó, disse: irmãzinha,
O que é só ter a falar do diabo? E aí o colega olhou e disse, agora ela vai ter que falar mal de alguém. E ela disse, olha meu filho, eu tenho dó dele. Porque ele soubesse como é bom viver com Deus, ele não teria ficado longe. Falar bem e falar mal é uma escolha. E dependendo, prestar as contas do que falas. Diante dos homens e diante de Deus. Disse Salomão, meu pai foi fiel. Sempre te amou profundamente acima de tudo. Ao ponto de Deus dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele então elogiou o seu pai e disse que eu tenha sabedoria, que eu tenha entendimento. Porque Deus perguntou a ele, diga-me, peça o que queres e eu te darei. E ele disse, me dê sabedoria, conhecimento. Era jovem, para cuidar do teu povo, para resolver os conflitos, para governar essa nação. Então, Deus disse a ele, porque não me pediste riquezas, não me pediste vingança dos teus inimigos, não me pediste a morte dos teus adversários, eis que te darei a sabedoria. Te darei sabedoria como jamais alguém teve na face da terra, e jamais terá. Te darei a sabedoria ao ponto das nações virem a ele. E disse mais, e darei riqueza, porque não me pediste, te darei riqueza tal, como ninguém na face da terra. E assim, ele acordou do seu sonho, e assim Deus agiu e procedeu. Fez dele um homem rico e sábio, como jamais houve na história. Já virou tema até de escola de samba. Não importa de como se propague, se perpetua a história do homem. Queridos, reflita bem antes de pensar e de falar. Diga, Senhor, fala comigo. Fala comigo. Mostra, faz alguma coisa. Dá-me compreensão. Ou em sonho, ou na mensagem. Mas chama-me mais para perto de ti. Jacó teve um sonho, onde Deus fala com ele, mostra maravilhas, e diz aqui no versículo 13, perto dele estava o Senhor. Bem-aventurado o homem ou a mulher, que possa alguém dizer a seu respeito, como Salomão falou do seu pai, homem que andou na tua presença, homem que amou a ti acima de tudo, o salmista dos belíssimos salmos. Bem-aventurado o homem e a mulher, que as pessoas possam dizer, não calúnias, mas as pessoas de bem, porque as do mal sempre farão calúnias, as pessoas de bem possam dizer, perto está o Senhor desse irmão. Perto está o Senhor dessa irmã. Bem-aventurados. E Deus diz, eu sou o Senhor. Quando uma pessoa anda na presença de Deus, as pessoas percebem que Deus está com ela. Ah, bispo, mas eu conheço homens que andam na presença de Deus e outras pessoas não percebem isso. Não percebem porque estão angustiadas, amarguradas, atormentadas. Quem está debaixo de tormento não percebe nada de bom. Quem está debaixo de aflição, ou de rebeldia, ou de insubmissão, ou longe de Deus. Às vezes a pessoa não é nada disso, é uma boa pessoa, mas está longe da oração, está longe de Deus. Falamos ontem aqui, Deus é um Deus de perto e Deus de longe. Mas você é um filho de perto, ou você é um filho de longe? Falávamos aqui ontem, para os líderes, e eu não vou repetir a mensagem, mas só recordando o início, quando Deus disse,
lembrou-se Deus de Noé. E a pergunta que eu fiz a eles: Deus esquece? Deus se esquece? Deus estava ocupado lá em cima e alguém, um anjo, olhou pela janela e disse: ih, rapaz, a terra está toda azul, não tem área verde mais. Aí Deus disse: ih, esqueci do Noé. Eu mandei o dilúvio, esqueci o homem lá na arca. Caramba, deixa eu descer correndo. Será que é isso? Numa outra ocasião, pregaremos para a igreja essa mensagem, para não ficar só para os trabalhadores. Não, não é assim que Deus age. A pergunta é, e aí eu uso a frase do vídeo que nós botamos aqui: o mundo é cruel. As pessoas lá fora são cruéis. Você vai se deixar moldar por estar lá fora? Ou vai se moldar aquele que é teu Senhor? O importante não é quanto se bate, mas o quanto você aguenta as pancadas. Esses dois homens sonharam. E a vida é cheia de sonhos. Todos nós sonhamos. E muitas vezes acordado. Sonhamos em comprar uma casa nova. Sonhamos em ter um carro melhor. Filhos, casamento, uma faculdade, uma formação ou uma formatura. Outros sonhos. O homem, ele não consegue viver sem sonhos. Se ele começar a viver sem os sonhos, ele começa a morrer. Quantos têm sonhos já esquecidos pelo tempo? Quantos sonhos enterrados na história? Quantos tinham sonhos que valia tê-los? Quantos tinham esperança que os seus sonhos se tornariam realidades, mas não se tornaram? Sonharam sonhos que achavam que jamais morreriam. Sonharam os seus sonhos e os sonhos de Deus. E é bom sonhar, é importante sonhar e perseguir os seus sonhos. Mas o que aconteceu? Cadê aquela vibração na sua alma? Cadê aquela alegria que parecia uma turbina aquecendo o seu coração? E aonde você chegava, todos notavam a diferença. Fulano chegou. Tem gente que é identificada quando chega por causa do seu perfume. Fulano chegou porque sentiu o perfume dela aqui. Uma ocasião, num pátio ali, a irmã veio: ai, beijo, deu um abraço. Tudo bem? Falei: tudo bem. Aí ela virou e disse: usou o perfume da pastora, né, bicho? Falei: mano, fala pra ninguém não. O meu acabou, vai o da pastora. Ela sabe qual é o perfume da pastora. Os sonhos são perfumes da alma. Os sonhos fazem o mau cheiro sair e traz esperança. Mas a pergunta é: por que você não sonha mais? Aonde estão aqueles sonhos maravilhosos que te davam alegria para ir trabalhar? Cheio de doença, com gripe, resfriado, problema de saúde, mas você ia alegre. Está doendo, mas vamos em frente. Deus é comigo por onde quer que andares. Onde foram parar? O que aconteceu com eles? Eram jovens na alma, acreditaram, mas o tempo foi cruel com os sonhos, castigou com uma longa espera. E a longa espera faz com que alguns comecem a abandonar. Eu tinha um sonho de alcançar o ministério. Jovem, 19, 20 anos. E Deus alimentou esse sonho, motivou, e depois de sonho foi tornando-se palavras proféticas e realidades. Mas chegou momentos que eu disse: caramba, parecia que não ia acontecer.
E eu fiquei no banco do banco trabalhando, mas eu fiquei na espera, servindo a Deus, trabalhando. Por quase 8 anos. Dava para fazer 2 faculdades. E eu dizia, Senhor, por que não? Por que não acontece? Por que ainda? E ele diz, calma, estamos trabalhando o sonho. Calma. Não bota os carros na frente dos bois. Mas eu conheço homens que já foram ordenados com 2 anos. O plano que eu tenho para eles não é o que eu tenho para você. E o tempo machuca a alma e os sonhos vão se desvanecendo. Quantos sonhos foram gerados, criados, projetados, alimentando a alma com esperança, mas o tempo se passou e a esperança não mais aguentou e deu lugar aos improvisos. Não dá para esperar Isaac? Faz um Ismael aí pelo caminho e está resolvido o problema. Quantas noites enlagrimeadas com dor e tristeza, mas acreditando no real sonho de Deus. Sonhar com o tempo já acabado é esperar contra a esperança. Mas já tem tantos anos. Alguns dizem, não vai mais acontecer. Outros dizem, já tem muitos e muitos e muitos anos, mas eu ainda espero no Senhor. Mas nas noites mais sombrias da alma, ouça, durante as noites mais sombrias da alma, aparecem os lobos roubadores de sonhos, aparecem com muita fome para devorar a sua esperança. Eles uivam toda noite para te dar a insônia, para te cansar, te fadigar, te fazer perder a esperança e levá-lo à desistência dos seus sonhos. Cuidado com os lobos devoradores, devoradores de sonhos. Cuidado com o uivo de terror que eles fazem. Eles querem devorar os seus sonhos, eles querem transformar os seus sonhos em vergonha e te fazer desacreditar. Sim, querem te fazer desacreditar no teu projeto, na tua missão e na tua vocação. Os lobos querem transformar os seus sonhos em vergonha e te fazer desacreditar. Mas ouça bem, é Deus quem transforma a espera em sonho realizado. Diga, é Deus que transforma a espera em sonho realizado. Homens, circunstâncias e demônios. Essa trilogia, homens, circunstâncias e demônios, se transformam em instrumentos destruidores de sonhos. Vou repetir, homens, circunstâncias e demônios se transformam em instrumentos destruidores de sonhos. Sem sonho não tem como se viver. O tempo longo de espera se transforma em esfriamento dos sonhos, porque a força da perseverança vai sendo devorada pelos lobos, pelas feras, pelos ursos da mata. A falta de fé, ouça bem, a falta de fé, a falta de espera é de vital importância na circunstância dos seus sonhos. Ou, negativamente falando, vou repetir, repita comigo. Homens, foi fraco. Homens, circunstâncias e demônios se transformam em instrumentos destruidores de sonhos. Amém. O tempo longo de espera se transforma em esfriamento dos sonhos. Vou repetir.
o tempo, falamos isso ontem aqui sobre tempo, o tempo longo de espera se transforma em esfriamento dos sonhos. A falta de fé é um esfaqueamento no sonho, e o esquecimento é um esfacelamento e sepultamento dos sonhos. A arma de Satanás, e aí você tem que estar atento para aprender, saber combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. A arma de Satanás é te fazer, com certeza, encher a sua vida de pontos negativos. A arma de Satanás, e o principal ponto dela, é te fazer enxergar o lado negativo da vida e olhar somente as horas difíceis, as dores. A meta de Satanás é fazer você simplesmente lembrar dos abandonos, das dificuldades, dos desempregos, das doenças, das crises, do pouco dinheiro, da dor. Ouça bem, a vida é mais do que essas coisas. Satanás é o provocador de desgraça, é o criador de tragédias, de brigas, e por fim, ele culpa Deus por todo o mal que vem sobre nós, quando ele foi o mentor de tudo isso. O diabo quer te abater, ele não quer te erguer. O diabo quer te destruir, ele não quer te construir. O diabo quer te eliminar, ele não quer te exaltar. Ele vai usar as ferramentas que ele sabe usar. Ele vai usar a sua habilidade, ocupando a sua mente e pensamentos com a destruição. Ouça bem, quem não dorme não sonha. Quem não sonha viverá nos pesadelos e nas fadigas da vida. Portanto, eu aprendo muito mais com os ataques do inimigo e muito mais com os levantes dele. Por quê? Porque é sábio. A Bíblia diz que há mais sabedoria no velório do que no nascimento de uma criança. No nascimento de uma criança só existe festa, alegria, só existe regozijo. Isso é bom para relaxar. No aniversário de alguém, canta-se parabéns, come-se bolo. O que existe numa festa de aniversário? Confraternização. Isso é bom, mas não há sabedoria ali. No nascimento da criança, não há sabedoria, apenas alegria e comemoração. No velório, há sabedoria. É onde todos, bons e maus, refletem na vida, pensam. O que você fez? Se fosse com você, se fosse eu que estaria ali deitado, eu iria feliz? Ou eu iria lamentando, dizendo que deixei de fazer muita coisa que eu gostaria? É onde você medita na razão da vida. É onde você medita se a tua vida valeu a pena. Porque enquanto você achar que a vida gira em torno dos recursos financeiros, você é um desaventurado, um infeliz, um pobre coitado. Porque eu conheço pessoas que vivem com salário pequeno e vivem muito mais felizes do que pessoas nadando em dinheiro. Dizem que a fortuna do Cabral e desses homens da Lava Jato, que estão presos, ainda não foram confiscadas, são bilhões que estão escondidos em paraísos fiscais. Mas do que serve? Cabral está com 150 anos para cumprir. O Lula vai morrer na cadeia, porque ainda tem um monte de processo, não vai escapar de nenhum deles. Está lá com seus 70 anos. A lei brasileira diz que não pode ser preso por mais de 30. Ele vai sair com 100? De que vale essa riqueza? Você vê os aviãozinhos trazendo dinheiro de fora? Dinheiro que foi para os países africanos. A Polícia Federal parou um.
que envia dinheiro para a campanha. Fortunas lá fora, tirada da saúde, da educação. Mas a questão é, de que vale ter tudo isso, se não pode usar? No velório, você reflete, você pensa, você medita, você faz avaliação da vida, com exceção de algumas pessoas que só vão para fofocar. Morreu, não, está descansando. Está tirando soninho, daqui a pouco ele levanta. Morreu do quê? Já viu que não é, né? São aquelas pessoas, cemitério de Inhaúma. Eu morei em Botafogo, perto do cemitério de General Polidoro. Tinha uns irmãozinhos que de vez em quando faziam evangelismo lá dentro. Ver as famílias, iam lá evangelizar. Uma vez a irmã falou para mim, então tem no cemitério de Inhaúma, tem muitos também. Uma irmã e um irmão que foram lá fazer evangelismo, Ronaldo, fomos lá fazer evangelismo nos velórios, a gente foi dar uns papelzinhos, é um momento de consolo, né? Convidar para a igreja. Mas você sabia que tem gente que fica rodopiando por lá, por dentro? Os mortos andando no meio dos mortos. Ouça bem, aprenda com os erros e avance nos acertos. Eu, por exemplo, eu aprendo muito mais com os ataques do inimigo do que qualquer outra coisa. E já sofri muitos ataques do inimigo. Você não tem ideia. Fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, em todos os âmbitos. Ataques frontais. Se você enfrenta ataques do inimigo, imagina o que eu enfrento. Você já viu ele em pé na tua casa? E você pensava que era um homem que tinha entrado? Aprenda. E outra coisa, quando eu digo que eu aprendo muito mais com os ataques do inimigo, é porque eu já estou aqui de pé. Porque senão os seus ataques tinham me acabado. E se eu ainda estou em pé aqui, é porque até aqui me ajudou o Senhor. Portanto, aprenda. Não entre em depressão, em amargura, em pirraça, por causa dos ataques do inimigo. Porque eu aprendo muito mais com os ataques do inimigo. E com os levantes dele. Suas estratégias, seus contra-ataques, suas investidas contra mim, me fazem crescer. Ao invés de eu murmurar, reclamar, eu cresço, eu amadureço, eu aprendo. Quanto maior a frequência de ataques do maligno, mais crio resistência espiritual. Mais crio resistência contra ele. E ele já não sabe o que fazer comigo. Porque se bate para me destruir, eu resisto no poder do Espírito Santo e Deus faz com que eu aprenda a resistir mais ainda. E por que isso acontece? Porque a carne é fraca, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E o inimigo não pode me vencer, ainda que ele sabe que ele pode me destruir, ainda que ele sabe que pode te destruir, porque nós somos carne, fraqueza humana, mas aquele que está em nós é maior do que aquele que está nesse mundo. Cristo em nós, a esperança da glória. Ele é muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. A razão pelo qual Deus é onipotente, a razão pelo qual Deus é onisciente, e tudo sabe. Ouça bem, isso não cria antecedentes, não impede o ataque do inimigo. Deus não está preso à linha do tempo, mas Ele segue regras que Ele mesmo estabeleceu, e Ele espera que fiquemos atentos aos fatos, ocasiões, momentos, ataques malignos. Ouça, 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 ouça. Não desista da vida, pois a vida não desistiu de você. Não desista. Tira isso da cabeça. Apaga isso no seu coração. Pois a vida te ama e tudo vai mudar. Está respondido o que você perguntou. Deixe Deus fazer uma higiene mental e espiritual.
para que você possa continuar a viver. Ouça, a vida é um dom de Deus. Ceifá-la é pecado, destruí-la é crime. Aprender a viver é sabedoria divina. Portanto, meu querido, a vida pela fé, e eu estou acabando, a vida pela fé é mais do que pedimos ou pensamos. Portanto, então viva pela fé e não abra mão do que ele prometeu. Ah, mas nem lembro mais, já esqueci, já desisti, já cansei. Ouça bem, Deus é quem ressuscita os sonhos perdidos. Deus é quem vivifica promessas esquecidas. Deus é quem fala com voz de trovão. Os sonhos que não se podem ver ou sentir são sustentados pela fé em Deus. Você sonhou uma vida diferente para você, não é verdade? Você sonhou uma vida diferente para você, mas o tempo machucou, o tempo fez esquecer, você perdeu a esperança. Quando nós implantamos a igreja da Praça Seca, nós não estávamos aqui ainda neste lugar, estávamos no outro salão, era uma dificuldade, pagávamos um aluguel, e quantas vezes a coisa ficava apertada, e alugamos aquele imóvel da Praça Seca, e não tínhamos como fazer a reforma, tínhamos que quebrar as paredes, para transformar aquela casa velha num salão. Então fomos para lá com os jovens, e ficamos lá trabalhando, porque o diabo sabe uma coisa: se Deus me dá uma visão, um projeto, com dinheiro ou sem dinheiro, vai se realizar. Se ele me dá um terreno para construir, e eu não tenho dinheiro para contratar alguém para capinar, eu vou capinar. Mas o terreno vai ficar limpo para a glória do Senhor. E lá fomos nós, com um grupo de jovens, e trabalhávamos lá. Nossa, colocamos um pranchão de 14 metros para segurar o telhado, quase decepou minha perna. Um profissionalzinho meia colher, e o resto era o bispo com a garotada. Está lá a igreja, cresceu, expandiu, enfrentamos problemas. Depois tudo reformado, bonitinho, o proprietário entrou na justiça para tirar, porque o aluguel estava barato. Nós alugamos um casebre velho, transformamos no que é? Lutas, não foi uma só não, foram várias. E aquela briga na justiça me desgastou. Falei, rapaz, você está sendo desonesto. Mas não tem problema, vamos em frente. Outras lutas. A igreja no início eu ia para lá, era uma varandinha. Depois mudamos para essa casa velha, não tinha porta de entrada. O pessoal entrava pela cozinha velha, tudo sujo, parede, não tinha tinta para apertar. Aí Deus converteu uma dona que morava num prédio de frente, ficou um tempo, depois desapareceu. Ela se converteu, Deus abençoou a vida dela, ela deu toda a tinta que a gente precisava, depois sumiu. Falei, nossa, que benção, se converteu só para pintar a igreja. Lutas e lutas e lutas e lutas. Está lá a igreja, pastor Rodrigo está lá, com os pastores auxiliando. Ontem uma equipe aqui participando. Eu não permito que o diabo roube meus sonhos e me faça andar para trás. O dia que meus olhos não tiverem mais forças de ficarem abertos, e eu sentir que o meu suspiro está acabando, eu direi, Senhor, o que está faltando ainda para orar? Antes que a minha vela se apague. Ouça bem, e eu encerro dizendo o seguinte: você sonhou uma vida diferente para você. Deus sonhou uma vida sublime para você. Você sonhou algo bom para você. Deus sonhou algo maravilhoso para você. Você sonhou uma vida esplêndida. Deus sonhou uma vida magnífica para você. Ouça bem, a vida parece matar seus sonhos. Isso acontece quando queremos pular as etapas. A vida é bênção de Deus, e quando fugimos da disciplina, quando fugimos da correção de Deus, aí queremos, mas não temos
Portanto, quando queremos fazer a nossa vontade a qualquer preço e não nos sujeitamos à soberania de Deus, não submetemos à vontade de Deus, aí o sonho vira pesadelo, a dor vira tormento, a luz não brilha mais, a escuridão passa a governar e a história se torna pura amargura. Sim, queridos, hoje eu tenho algo bom para te dizer. Você quer ouvir? Diga amém. Amém. Jesus é quem ressuscita os nossos sonhos. Aplauda o Senhor que é digno. Volte a sonhar. Você queria uma palavra de Deus? Aqui está. Volte a sonhar. Não volte a ter pesadelos. Você já sabe o que os pesadelos te fizeram. Você já sabe o que o pesadelo te causou. Volte a sonhar. Deixa Deus te envolver. Se envolva com Deus e volte a sonhar. Volte a sonhar, porque Deus é especialista em realizar sonhos. Deus é especialista em ressuscitar sonhos. Deus é especialista em vivificar sonhos. Deus é especialista em transformar sonhos. Deus é especialista em iluminar sonhos. Deus é especialista em restaurar, incendiar, avivar todos os sonhos. Você começou a carreira com Ele, vai terminar com Ele. Portanto, juntos somos mais fortes. E ouça mais, não há sonhos em Deus que Ele não possa ressuscitar. Portanto, não há tempestade que Ele não possa prever. Não há crise que Ele não possa solucionar. Não há dor que Ele não possa aliviar. E não há vazio de alma que Ele não possa preencher. Portanto, o teu Deus está perto. Jacó disse: perto estava o Senhor. Ouça, você está aqui? Você não tem ideia de quantas balas perdidas você foi salvo e nem viu. Você não tem ideia de quantas flechas de infarto bateu na mão do Senhor e caiu. Você não tem ideia daquele carro que Satanás mandou para atravessar o teu e você foi salvo e nem percebeu. Você não tem ideia de um vírus, de uma bactéria que adentrou no teu organismo para te matar, mas Deus matou ela antes. Você não tem ideia dos milhares à sua direita e 10 milhares à sua esquerda, e tu não foste atingido, somente aos teus olhos, diz o Senhor, contemplarás e verás o castigo dos ímpios, mas a ti o Senhor salva de maneira gloriosa. Salva de maneira gloriosa. Então pare de meninice, pare de pirracinha. Pirraça é para criança, e você já não é mais criança. Ou terei-vos lá de novo leitinho espiritual. Vós já bem sabeis do que vos tenho falado. Endireitai as vossas veredas, consertai os vossos caminhos, sonhai os sonhos de Deus, e deixai o Senhor ressuscitar os mortos que se apresentarem. Quanto a ti, continuarei a sustentar, porque estás aqui hoje, porque a minha mão poderosa te guardou até hoje, o meu braço te sustentou até hoje. Caíram 1000 à tua direita, caíram 10.000 à tua esquerda, tu não foste atingido. Somente com os teus olhos contemplaste e contemplarás o castigo dos ímpios, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, colocarei a salvo, porque conhece o meu nome. Sim, você habita hoje no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansa, porque Ele prometeu, Ele cumpriu, Ele cumprirá, Ele
Ele não te deixou, Ele não te deixará, Ele estará contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Verás os ímpios caírem, verás a tempestade passar, todo mal baterá, tu ficarás em pé, porque a mão poderosa do Senhor está contigo. A mão dele está ao seu lado. Ouça bem, você dorme, seus entes dormem, muitos dormem, os profetas dormem, pastores dormem, evangelistas dormem, obreiro dorme, alguns até demais. Mas não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor está à nossa direita, Ele é o nosso baluarte, nosso sustento, nossa fortaleza. O nosso Deus é Deus no céu e na terra. Levanta quantos levantarem, se levantar vai ser para cair. Enquanto a última palavra sobre a tua vida não for recolhida, enquanto Deus te mantiver com vida, tu serás o escudo poderoso na mão de Deus, tu serás uma espada poderosa na mão de Deus, tu serás como o sol do meio-dia. Quem se levantará contra ti? É Deus que te justifica, é Deus que te sustenta, é Deus que te fortalece, é Deus que está contigo. Pode levantar acusadores, pode levantar bajuladores, podem se levantar acusadores, mas o Senhor já se levantou na frente para estar ao seu lado. Aleluia! Por que temer o mal? Ele só serve para Deus aproveitar a oportunidade e te aperfeiçoar. Portanto, Jacó recebeu o recado de Deus, e quando ele acordou, despertado do sono, disse Jacó: na verdade, o Senhor Deus está neste lugar. Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Bem-aventurado, bem-aventurado aqueles que entram por essas portas com os olhos da alma abertos. Bem-aventurados que adentram nesse lugar com os olhos do coração aberto, pronto a ver o Senhor da glória, pronto a ouvir o Senhor da glória, pronto a dizer: eis-me aqui, Senhor, faz de mim o que quiseres, faz através de mim o que desejares. Bem-aventurado aquele que não está morto, mas reviveu. Deixa Deus reviver a tua vida, deixa Deus ressuscitar. Há um momento, e esse é o momento, essa é a hora de você dizer: basta! Basta da coisa errada, basta de pecado, basta de tudo que só me levou à frustração, à decepção, à tristeza, à melancolia. E diga: Deus, ajuda-me a trilhar de forma correta. Se necessário, comer pão puro, sem nada, mas que seja um pão bendito do céu. Que os meus olhos não estejam nas coisas terrenas, mas nas espirituais. Que eu viva uma vida digna e honrada. Quanto ao mais, é relevante. Que o Senhor nos ajude. Espero que o Senhor tenha te respondido. A vida vale mais, pois ela é um dom de Deus. Tirá-la é um crime. A vida vale mais, é um dom de Deus. Removê-la é um crime. Remova a ideia de remover a vida e aceita a ideia de que a vida em Deus é pura vitória, grande conquista. E o Deus Todo-Poderoso, que está comigo, está com você, está conosco, nos fará cavalgar, avançar, caminhar
altaneiramente. Fiquemos de pé.